Sejam bem-vindos ao projeto Um Novo Olhar a alguns artistas brasileiros e suas obras. Neste projeto, eu farei a releitura de 5 artistas e me inspirarei em um deles. Farei a pintura e demonstrarei como eu vou fazer ela. Vicente Monteiro é um artista pernambucano que nasceu em 1822. Ele era escultor, jornalista, pintor e poeta. É isso mesmo, poeta. As suas obras ficaram conhecidas e famosas a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi muito importante e é um marco na história da arte brasileira. A Semana 22 ela é muito importante porque traz valorização aos artistas brasileiros e mostra que o Brasil tem força na arte também. A arte, ela representa um estado social, político, econômico e ainda representa toda a cultura de um país. A obra de Vicente Monteiro, na qual eu vou falar, é O Artesão. Como vocês podem observar, O Artesão é uma obra muito moderna para a época. Por quê? Porque naquela época era usado muito a arte nouveau, que era representada, inspirada pela indústria, pelo industrialismo. Então eu acho muito interessante a ruptura, de Vicente Monteiro, trazendo essa obra tão interessante que é O Artesão. Você pode olhar o semblante dele. Então, o que você sente quando você olha para a obra? O Artesão, é muito interessante o que você sente pela obra. Para a gente dar início a todo esse processo de releitura, é muito importante que você tenha noção de que, enquanto a obra está sendo produzida pelo artista no seu ateliê, ela tem um valor sentimental para o artista. A partir do momento que a obra sai do ateliê e ela vai para uma exposição ou para a casa de quem adquiriu aquela obra, a obra deixa de ser do artista e passa a ser do olhar de quem vê. É muito interessante que você observe nesta obra que o olhar, a postura, o modo como ele está sentado, qual a impressão que ele te dá. Para mim, essa obra me traz uma impressão de desvalorização emocional, do artesão, que naquela época já sofria preconceitos sociais, mas ele representa uma realidade que é atualmente muito contemporânea, Você pode perceber, é uma obra que foi construída em 1922 e que hoje ainda é contemporânea. Ismael Nery, um artista de Belém. É isso mesmo. Ismael Nery sofreu muita influência fora do país. Morou alguns anos em Paris e se identificou muito com o cubismo. Aqui eu mostro um autorretrato dele, em que ele mostra mais a questão cubista, que é aquilo que ele mais se identificou. Naquela época, em 1922, ele também fez parte da Semana de Arte Moderna. Ele trouxe o cubismo para o Brasil e era algo que não era muito conhecido, Nessa releitura você pode perceber um semblante mais sereno, ao mesmo tempo um olhar meio tristonho, que naquela época havia muita opressão até mesmo pela arte. Mas que é muito interessante você observar que os artistas saíam do Brasil para ir buscar referências fora do país e traziam essas referências para dentro do nosso país, se utilizando dos nossos recursos e representando o nosso cotidiano, a nossa sociedade. Ele trabalhou algum tempo fazendo desenhos de topografia e trabalhou fazendo desenhos para arquitetos. O trabalho dele foi fundamental, para a introdução do cubismo no nosso país. Di Cavalcanti, nascido no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor artista da Bienal de São Paulo em 1953. Ele também é o idealizador da Semana 22. Aqui tenho a oportunidade de falar de uma obra que me encanta muito, que é As Moças de Guaratinguetá.
essa obra, ela é uma obra muito política, né? Até mesmo por conta das cores, da situação, da cidade. Ele representa para toda a sociedade um marco histórico, né? Porque ele trouxe, ele conseguiu reunir vários artistas brasileiros em uma só exposição. Eu acho que isso foi muito importante para nós. A releitura dessa obra é você observar, né? Você pode observar que tem cores vibrantes, o que cada cor representa, o que cada moça veste. Isso é muito importante, né? Entender, sentir a obra. Vicky Muniz é um artista brasileiro, paulista, que faz um trabalho inusitado. Ele é mais contemporâneo, ele transforma o lixo em artigo de luxo. Ele fez uma releitura da Mona Lisa, onde ele pega o retrato da Mona Lisa, se utiliza de geleias e doce de leite, que foi encontrado no lixo, e transforma nessa obra de arte maravilhosa que vocês podem conferir aí. É muito importante o trabalho dele, até mesmo porque hoje em dia, né, nós temos essa questão do meio ambiente, da inclusão e da conscientização, da reeducação ambiental. E ele faz isso, né, com as suas obras. Então, este é um dos maiores exemplos de releitura artística. Beatriz Milhazes é uma artista plástica contemporânea, nascida em 1960, no Rio de Janeiro. Esta é a artista que eu quero fazer uma releitura. Durante a execução do meu trabalho, vocês poderão ver como é a inspiração de uma releitura e qual o meu olhar. E aí vocês poderão, a partir daí, criar o olhar de vocês. Espero que venha ajudar e que seja satisfatório. Nós vamos começar com a releitura de Beatriz Milhazes, que é essa gravura, né? Eu imprimi essa gravura para estar me inspirando e criando a minha peça nessa tela, tá? Essa tela é uma tela que eu já tinha e decidi que eu usaria ela para estar reaproveitando e dentro do padrão mesmo que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Inicialmente eu vou precisar de um lápis, uma borracha, um pires, uma paleta, o que você quiser, um copo com água e tintas de diversas cores. Gente, é muito importante deixar claro que eu não vou estar fazendo uma cópia, tá? Eu vou estar somente me inspirando nesse trabalho. Pessoal, como eu já tenho uma certa habilidade, eu escolhi uma circunferência, que é um potinho, tá? E aí eu vou estar marcando alguns lugares e fazendo alguns círculos que vão ser usados como base para as minhas construções. Pessoal, eu vou estar trabalhando nessa tela um tipo de pintura que se chama técnica mista, tá? Então eu tô usando várias tintas de vários tipos, como tinta de tecido, tinta PVA, tinta acrílica, e é isso aí, que eu acho muito legal tá mesclando diversos materiais. Que eu tô usando o pincel de cerdas longas. Eu tô iniciando um fundo. Essa tinta que eu tô usando, ó, é tinta para tecido. Ela também dá um ótimo acabamento na tela. Se você der um fundo de tinta PVA branca, que nem eu dei aqui, tá? Ela corresponde muito bem.
Aqui eu tô começando a fazer novos tons, pegando branco e mesclando, tá? Eu gosto muito de trabalhar e criar as minhas cores. Bom, agora eu tô finalizando a tela. São os últimos retoques. Eu espero que vocês tenham gostado da minha releitura. Como eu havia falado, né, no começo do trabalho, isso não é uma cópia, isso é um trabalho meu, inspirado na Beatriz. O nome do trabalho da Beatriz é Meu Limão.